Bom dia, povo de Deus, shalom, shalom, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, por mais um dia, em nome de Jesus, para mais um devocional, amém? Glória a Deus, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, que a paz que excede todo entendimento, que a presença do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, em nome de Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos orar para a gente poder dar início, enquanto os nossos irmãos vão entrando aqui, amém? Deixa eu dar bom dia aqui para o pessoal, bom dia. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui. Bom dia, Theo, a paz do nosso Senhor Jesus. Seja bem-vindo, missionário João, amém? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Fátima, paz do Senhor. Bom dia, Elza, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Que vocês sintam a presença do Senhor. Bom dia, Lê, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, Nanda, a paz. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, amém? Bom dia, queridos. Vamos ir orando enquanto os nossos irmãos e irmãs entram, a gente já ora, e aí a gente dá início aqui à palavra do Senhor, amém? Em nome de Jesus, para que a gente possa ver o que o Senhor tem para falar conosco, amém? Bom dia, Messias, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vinda, amém? Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade, Pai, e a permissão que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos nessa manhã. Peço que o Senhor, em nome de Jesus, guarde a vida de cada homem e cada mulher aqui, Pai. Aqueles que já estão nesta live, aqueles, ó Pai, que ainda vão entrar. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor libere os teus anjos dos mais altos céus agora, Pai, para que venham, Senhor, em nome de Jesus, fazer a nossa escolta durante esta live, Pai. Pai, que em nome de Jesus não seja eu a ministrar, não seja eu a falar. Por isso eu entrego o domínio e o controle, Senhor, desta live e da minha vida nas tuas mãos. Passa uma tenaz, Senhor, nos meus lábios. Santifica, Senhor, os nossos ouvidos e prepara os nossos corações para as sementes que vão ser lançadas, ó Pai, agora. Pai, que essas sementes venham crescer, que elas venham, Senhor, em nome de Jesus, germinar e dar frutos e frutos em abundância, Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que é repreendido e amarrado agora com cordas de fogo. Todo espírito maligno contrário, Senhor, à tua palavra. Tudo aquilo que possa ter sido liberado, Senhor, nas regiões, ó Pai celestiais, contra esta live, contra a minha vida, contra este ministério, cai por terra agora em nome de Jesus. Que o espírito da sabedoria, Senhor, repouse sobre nós. Doce amigo Espírito Santo, traga a revelação, Pai. Traga, Senhor, em nome de Jesus, a revelação, o espírito da revelação da palavra, Senhor. Revela-nos, Senhor, o que está por trás da letra, Pai. Fala no profundo, no oculto e no secreto, Pai, de cada um aqui, Senhor. Que nós venhamos ouvir aquilo que nossa alma necessita e não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, que haja o pleno domínio, que haja o pleno controle desta live, Senhor, nas tuas mãos, Espírito Santo. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, Verônica, Leia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia, para você que ainda não abriu, se você gosta de acompanhar, amém? Fazendo a leitura. Nós vamos ler hoje o livro de 2 Crônicas, capítulo 12, e Jeremias 35, se assim o Senhor nos permitir, amém? Então, abra aí comigo, para você que é aqui de primeira vez, nós fazemos a live de segunda, quarta e sexta, a partir das 8 horas da manhã, e nós estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento, amém? Então, vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 12. O título diz assim: o rei do Egito ataca a tribo de Judá. Depois que Roboão fortaleceu sua realeza e conseguiu estabelecer seu governo, desprezou a Torá, a lei de Yahvé, e todo Israel agiu da mesma maneira, seguindo o exemplo do rei. Então vamos lá, se atente aqui no primeiro versículo, eu vou ler de novo. Depois que Roboão fortaleceu a sua realeza e conseguiu estabelecer o seu governo, desprezou a Torá, a lei de Yahvé,
e todo Israel agiu da mesma maneira, seguindo o exemplo do rei. O que isso aqui está querendo dizer, queridos, para mim e para você? Que na grande maioria das vezes, quando nós não temos uma nova natureza, amém? Quando nós não deixamos o Espírito Santo de Deus penetrar na nossa mente, penetrar na nossa alma, da forma como tem que ser, a gente se move de acordo com as nossas vontades, de acordo com aquilo que a gente quer, de acordo com aquilo que a gente está buscando. Aqui o rei Roboão, ele foi exatamente como muitos de nós nos comportamos ainda quando não temos maturidade espiritual. Como? Enquanto estava buscando crescimento, enquanto estava buscando libertação, enquanto estava buscando, amém, que o seu governo ali se estabelecesse, ele fosse edificado como rei, ele estava fazendo tudo de acordo com a vontade do Senhor. Ele seguia princípios, ele seguia a Torá, ele vivia a palavra. Só que a partir do momento em que ele conquistou tudo o que ele queria, ele deixou de viver aquilo que era certo, aquilo que era decreto do Senhor, aquilo que era a palavra de Deus, a vontade de Deus. E muitas vezes nós nos comportamos assim também. Enquanto a gente está querendo as nossas bênçãos, enquanto a gente está querendo a nossa libertação, a nossa cura, a nossa salvação, independente do que for, nós seguimos a palavra de Deus à risca, de Gênesis a Apocalipse. Só que depois que a gente recebe a bênção, depois que a gente recebe aquilo que a gente estava buscando com tanto afinco, nós simplesmente esquecemos da palavra. Simplesmente nós pegamos o Espírito Santo e colocamos ele dentro do armário de novo e fica assim, eu te tranco aí, agora eu não preciso mais do Senhor. E foi exatamente o que aconteceu com Roboão aqui. Enquanto ele estava sem estar ali edificado, sem estar com o seu trono forte, com a sua realeza ali totalmente governada, assentada, ele estava seguindo a lei de Yahvé conforme era a palavra. Ele escrevia tudo certinho, fazia tudo certinho. Agora a gente vai ver o que aconteceu, amém? Depois. E aí o que aconteceu? Outro ponto. O povo começou a agir da mesma maneira. Nós precisamos tomar cuidado, queridos. Nós que somos pais, ou nós que somos líderes, amém? Você que tem um cargo de liderança na tua igreja, você que é pai, você que é mãe, ou você que é aquela pessoa que foi o que conheceu a palavra do Senhor primeiro e você foi o que abriu, amém, os caminhos para a sua família conhecer Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. A gente não tem que viver a palavra, nós não temos que viver a palavra somente nos momentos da dificuldade, somente quando a gente está querendo algo da parte do Senhor. Nós temos que viver a palavra independentemente de ser, amém? De ser o momento e de ter aquilo que nós estamos pedindo. Por quê? Porque nós estamos sendo espelhos para muitas outras pessoas. Aqui Roboão, ele era o rei. E enquanto o rei que estava ali no comando de todo mundo estava seguindo a palavra de Deus, o que aconteceu? O povo estava seguindo a palavra de Deus. A partir do momento em que ele parou de seguir a lei, o povo também parou de seguir a lei. E isso é muito triste, e isso também serve num outro ponto. Talvez você não seja a pessoa que é líder, talvez você não seja a pessoa que é mãe e pai, mas talvez você esteja na posição das pessoas aqui que estavam sob o comando de Roboão, que se deixam levar pela mente dos outros, que se deixam levar pelos posicionamentos dos outros. Não é porque o outro parou de fazer o que é certo que a gente também vai parar. Então tem as duas partes da história. Ou a gente é como Roboão, que está dando exemplo, ou nós somos como o povo, que segue o mau exemplo. Sendo que o exemplo que nós temos que seguir é sempre o exemplo de Cristo, é sempre o exemplo do Espírito Santo, é sempre o exemplo do Pai. Porque, queridos, o homem é falho, o ser humano ele cai, o ser humano ele é tendencioso e suscetível ao erro, suscetível ao pecado. Muitas vezes, muitos homens e mulheres caem, por quê? Porque não estão firmados na palavra, mas estão firmados no homem, estão firmados no pastor, estão firmados no pai, estão firmados na mãe, estão firmados naquela pessoa que tem, eu tenho uma admiração. Quem a gente tem que admirar, não é que nós não devemos admirar homens e mulheres, devemos, amém? Mas nós temos que nos basear 100% do tempo na palavra,
para que a gente não se perca, para que a gente não perca, não saia daquilo que nos traz proteção. E o que nos traz proteção? Seguir princípio. Viver a Escritura. Viver de acordo com o Senhor. Porque quando nós nos desviamos da palavra, tem consequência, e é o que nós vamos ler aqui, versículo 2. Por eles terem transgredido contra Yahvé, o Senhor, o rei do Egito, Sisaque, desferiu forte ataque contra Jerusalém no 5º ano do rei Roboão. Então, enquanto Roboão estava seguindo a palavra, vivendo o princípio, fazendo com que as coisas fossem de acordo com a vontade de Deus, ele estava tendo a proteção de Deus. Então, quando nós seguimos princípios, nós temos proteção. Existe uma palavra que diz, eu não lembro qual foi o pregador que disse, mas quando a gente quebra o princípio nos quebra. Quando a gente deixa de viver princípios, a gente vai começar a viver coisas que nós não gostaríamos de viver. Então, versículo 3. Com 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros, era incontável o exército que veio com ele do Egito. Líbios, suquitas e cuxitas, isto é, etíopes. O rei do Egito conquistou as cidades fortes de Judá e chegou até Jerusalém. Então, o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhe comunicou: assim diz Yahvé o Senhor, vós me abandonastes, por isso eu também vos entreguei na mão de Sisaque. Então os chefes de Israel e o rei se humilharam e confessaram: o Senhor é justo. Então eles aqui tiveram reconhecimento, eles reconheceram: é justo. Porque, queridos, a maior hipocrisia que existe é a gente abandonar o Senhor e querer que ele ainda nos guarde, vivendo da hipergraça. A misericórdia do Senhor, ela é real, mas a espada também, ela é real. E muitas vezes nós não reconhecemos o nosso erro. Muitas vezes nós não reconhecemos que nós andamos com o Senhor até o momento em que era conveniente, até o momento de conseguir a bênção, até o momento de ser abençoado, até o momento de Deus alinhar todas as coisas. Quantas pessoas que eu conheço que enquanto estavam buscando por alinhamento, enquanto estavam buscando por bênção, enquanto estavam buscando pelas coisas do Pai, estava lá, orando, buscando, jejuando, fazendo tudo que era necessário. A partir do momento em que Deus entregou, aí esquece de Deus. E aí as coisas começam a não andar de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com o que era. Ai, mas é porque Deus só se move por barganha, porque enquanto a gente está buscando ele está abençoando? Não, ele é justo. Ele é apenas justo. Porque automaticamente, querido, se você deixa de andar com Deus, você começa a andar com o capeta. E é isso que as pessoas não entendem. Quando a gente deixa de andar com o Senhor, a gente vai andar com o outro. É por isso que a palavra diz que não tem como você agradar a dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro. E enquanto o Senhor é Deus na nossa vida, nós estamos agradando a Ele. A partir do momento em que a gente deixa de agradar a Ele, automaticamente a gente vai começar a agradar outro Deus. Porque sempre vai ter um Deus na nossa vida. Só que o Deus que tem que permanecer é o Deus vivo de Israel. E isso aqui, eles fizeram. O que eles fizeram? Roboão aqui, ele confessou, ele entendeu, porque Deus usou o profeta Semaías para dizer: vós me abandonastes, por isso eu também vos entreguei na mão de Sisaque. Deus é misericordioso, Deus é galardoador, Deus ele tem a graça através de Cristo Jesus, mas Deus também é justo, ele é o justo juiz. Ele não divide a glória dele com ninguém. E muitas vezes, queridos, nós queremos dar a glória que é de Deus também a Satanás, dividindo a glória dele. E não tem como, a palavra do Senhor diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Vamos continuar no versículo 7. Quando o Eterno percebeu que eles se humilharam em seus corações, veio a Samaías esta palavra do Senhor: visto que o meu povo se humilhou, não o destruirei, mas em breve lhes enviarei a salvação e o livramento.
eis que minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Entretanto, eles serão submetidos ao domínio de Sisaque, a fim de que aprendam a diferença entre servir a mim e servir a reis de outras terras. Queridos, escuta o que o Senhor está dizendo através desta palavra. O Senhor, ele perdoa. A graça dele é real. A misericórdia existe. Porém, existe consequência. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Que talvez o que você está vivendo na sua vida é uma consequência de uma escolha que você fez. E você vai ter que passar por esse processo até você se firmar na rocha que é Cristo de vez, sem ter dualidade com dois senhores. Porque é isso que essa palavra está dizendo no versículo 8. Entretanto, eles serão submetidos ao domínio de Sisaque. Porque por permissão do Senhor, muitas vezes, o Senhor permite que nós venhamos estar com um domínio que não é dele sobre as nossas vidas, para que a gente saiba diferenciar entre quem é Deus e quem não é, entre quem nós devemos servir e quem não. Porque muitas vezes nós somos levados pela nossa alma, pela nossa carne. E a gente começa a dar a glória que é de Deus para homens. A gente começa a dar a glória que é de Deus para outras pessoas, para outros deuses. Para sorte. Ai, eu tive sorte. Não existe essa de existe sorte. Ai, eu tive sorte. Não, eu tive Deus. Nossa, que sorte. Nossa, como Deus é fiel. Como Deus faz. Como Deus trabalha. Tudo gira em torno de um coração arrependido e contrito. Aqui o povo entendeu. Eles tiveram entendimento, eles se humilharam. Eles reconheceram em seus corações, porque enganoso é o coração do homem. Todas as vezes em que a gente está no jejum, queridos, nós estamos fazendo o quê? Nos humilhando. Nós estamos nos humilhando. Reconhecendo que nós não somos nada, buscando ter o pleno domínio do Espírito sobre as nossas vidas, o pleno domínio da presença de Deus sobre as nossas vidas. Então, todas as vezes em que a gente se humilha com os nossos corações, o Senhor, ele derrama graça, ele derrama favor, porém, as consequências, elas continuam. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque ele quer que a gente amadureça, porque ele quer que lá na frente a gente pare de dar o nosso coração para outros deuses. Para que a gente pare de confiar em homens e passe a confiar somente no Deus vivo de Israel. Porque a palavra diz que nós não confiamos em homens e em cavalos, mas no Deus vivo de Israel, no Deus Pai Todo-Poderoso, no Elohim. E muitas vezes nós estamos depositando a nossa confiança em homens, nos nossos pais, nos nossos cônjuges, nos nossos pastores, em coisas em que não devemos confiar. Dividindo a glória de Deus com aquilo que não deve ser dividido. Vamos continuar, versículo 9. Assim, quando Sisaque, o rei do Egito, invadiu Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro batido que Salomão havia mandado confeccionar. Por esse motivo, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los, e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia à casa de Yahvé, o templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda onde ficavam expostos. Como Roboão humilhou-se, reconhecendo seu erro, a ira de Yahvé, o Senhor, afastou-se dele, e ele não foi completamente destruído. Afinal, em Judá ainda havia algo de bom. Por que nós não somos destruídos? Primeiro, pela graça do Senhor através de Cristo Jesus. E segundo, porque o Senhor sabe quem sou eu e quem é você. Ele sabe que no fundo, amém, nós temos um coração ensinável, que talvez ele só está adormecido, talvez ele só está ali petrificado pelos venenos de Satanás. Porque é isso que acontece com o nosso coração. Todos nós, queridos, temos um coração de carne, ensinável, porque foi assim que o Pai fez.
Só que conforme nós vamos trocando a presença do Senhor, só que conforme nós vamos deixando de viver a palavra, deixando de seguir princípio, depositando a nossa confiança em homens e não em Deus, o que vai acontecendo? Satanás vai lançando dardos, Satanás vai lançando sementes malignas que vão crescendo dentro do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, e isso acaba endurecendo o nosso coração. Mas no fundo o Senhor sabe a nossa essência. E para a gente voltar a ter um coração arrependido e contrito, é necessário o quê? Reconhecer que nós somos falhos. Senhor, sem ti eu nada sou. Senhor, eu pequei. Senhor, eu coloquei outros deuses no lugar que era o teu lugar. Senhor, eu depositei a confiança em coisas que eu não deveria confiar. Eu depositei a confiança, Senhor, na minha conta bancária. Eu depositei a confiança somente no meu pastor. Eu depositei a confiança, Senhor, no meu emprego. Senhor, eu me deixei levar por este assunto que é, eu tive sorte. E não, queridos, nós devemos confiar somente no Senhor. Nós devemos depositar a nossa confiança somente no Senhor, no Deus vivo de Israel. E constantemente pedir para Deus o quê? Senhor, visita o meu coração. Senhor, visita o meu coração. O meu coração ainda está em dualidade com as coisas da carne. Senhor, eu tenho deixado de te seguir? Eu tenho deixado de seguir princípio? Senhor, eu estou confiando mais em homens do que no Senhor? Eu estou me deixando levar pelas circunstâncias da carne? Ou eu estou conseguindo ver que mesmo que pareça que não está acontecendo nada, pelos olhos do Espírito, eu estou andando pelos olhos do Espírito, pela vontade do Senhor e não pela vontade da carne? Queridos, é tempo, amém, da gente se arrepender. É tempo de nós nos humilharmos. É tempo de reconhecermos os nossos erros. Porque muitas vezes nós também não reconhecemos os nossos erros. Nós somos muito bons de apontar o erro do outro. Mas nós somos péssimos de olhar na frente do espelho e falar, cara, você tem errado aqui, Michele, você está errando aqui. Você está errando aqui. Você está errando aqui. A gente tem dificuldade de pedir para Deus fazer um vaso novo. Porque nós somos tendenciosos a ficar apontando somente o erro do outro. Ai, mas o outro. Ai, mas eu agi assim porque o outro agiu primeiro. E aonde está o domínio do Espírito? Aonde está o domínio próprio? Para quem está jejuando, nós estamos abordando agora os frutos do Espírito. E hoje o Senhor me deu uma palavra e eu já comecei a escrever, falando sobre o amor. Então, o primeiro ponto que vai ser abordado vai ser o amor. Depois eu vou mandar lá no grupo do jejum. E muitas vezes, queridos, nós nos comportamos de acordo com a situação, com o que o outro está fazendo conosco. E não é assim que nós temos que fazer. Nós temos que nos comportar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com o Espírito de Deus. Porque na grande maioria das vezes, todas as vezes em que a gente se comportar de acordo com a atitude do outro, nós vamos estar ferindo princípios. Nós não vamos estar andando de acordo com a palavra. Nós não vamos andar de acordo com a palavra. A palavra diz que nós devemos amar uns aos outros como a si mesmo. Só que quando o outro nos fere, será que a gente vai continuar amando o outro que nos feriu como a nós mesmos? Ou nós vamos nos levantar contra ele? Nós não vamos ter os frutos, nós não vamos ter o primeiro fruto do Espírito, que é o amor. Nós não vamos ter. Porque a nossa carne é tendenciosa a bater de prontidão ali, a rebater. Se o outro me feriu, eu vou ferir também. Sendo que a palavra diz o quê? Perdoa, libera, deixa aí, não vai atrás. Isso chama-se amor. Uma das maiores representações de amor da Bíblia. Jesus com Judas. Em nenhum momento Jesus foi lá e amaldiçoou Judas. Em nenhum momento Jesus foi lá e falou mal de Judas. Em nenhum momento Jesus foi lá e falou, ai, que você morra. Não. Quando ele foi entregue por Judas ao sumo sacerdote, ele disse, o que fizeste, amigo? Ele ainda chamou ele de amigo.
E qual de nós, quem de nós, diante de uma situação, e isso daqui serve para mim, primeiro bate primeiro aqui, entendeu? Quem de nós, quando nós somos acusados injustamente, quando nós somos cobrados de algo injustamente, quando nós somos apontados injustamente, a gente vai lá e fala, tudo bem, tá certo. O nosso ímpeto da nossa alma é o quê? Esse filisteu, essa jezabélica. Só que a palavra diz, não é isso que você tem que falar. Que isso, amigo? Por que você está me tratando assim? Mas por quê? Vai lá, vai ser feliz. E a palavra diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos e não amaldiçoar. E não ir contra. Queridos, o Senhor quer nos fazer semelhantes a Cristo. É difícil, mas não é impossível. Só que eu quero te dizer que enquanto vida nós tivermos aqui na terra, nós vamos ser provados para ser aprovados. Provados para ser aprovados. Até que a gente chegue à estatura de varão perfeito. E nós vamos conseguir chegar na estatura de varão perfeito. Nós vamos conseguir. Porque Cristo veio pleno homem e pleno Deus. Para mostrar que se a gente quiser, a gente pode. Só que para isso a gente tem que ter um coração ensinável. Um coração que se humilha. Um coração que reconhece o erro. Um coração que não pega e faz e só coloca o erro no outro. Porque é muito fácil a gente projetar o erro somente do outro, enxergar o erro no outro. E muitas vezes o erro está em nós. O erro está em mim, o erro está em você. E nós não conseguimos nos arrepender, e nós não conseguimos nos humilhar. Por quê? Porque o espírito ainda está altivo. Porque a gente ainda não conseguiu chegar na estatura de varão perfeito, pelo menos na base da estatura do varão perfeito, para reconhecer que nós também somos falhos. Amém? Versículo 13. O governo do rei Roboão. Passados esses acontecimentos, o rei Roboão se fortaleceu novamente e reinou em Jerusalém. Então, o rei Roboão, ele era forte, escuta isso. O rei Roboão, ele era forte enquanto ele estava seguindo a Torá. O rei Roboão estava forte e invicto enquanto ele estava seguindo toda a lei de Yahvé. A partir do momento em que ele deixou de seguir a palavra, a partir do momento em que ele deixou de viver a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a Torá do Senhor, ele ficou o quê? Fraco. Ele se enfraqueceu. O que isso está querendo dizer para mim e para você? Que enquanto você estiver vivendo sobre a palavra, se alimentando da palavra, vivendo princípios, andando segundo o coração de Deus, segundo a palavra do Senhor, você está forte. A partir do momento em que você para de se alimentar da palavra, em que você para de viver princípio, em que você deixa de cumprir mandamentos, você está se tornando um ser humano fraco. E um ser humano fraco abre porta para o pecado. E abrindo porta para o pecado, nós começamos a ser templo de Satanás. É simples assim. Eu sei que é pesado, mas é real. Enquanto nós estamos nos alimentando da palavra, nós estamos sendo cheios do Espírito, do Espírito da verdade, que é Cristo. Nós estamos sendo alinhados com a vontade do Pai. A partir do momento em que a gente deixa de ter uma vida de devocional com Ele, de ter uma vida de oração, de ter uma vida de jejum, de ter uma vida de adoração, de renúncia do pecado, nós estamos o quê? Nos tornando fracos espiritualmente, e a partir desta fraqueza espiritualmente, a gente deixa de ter a proteção do Espírito e começam a surgir brechas. Começa a abrir brecha, e nessas pequenas brechas, Satanás vai começando a entrar. E quando a gente menos percebe, sem a gente perceber, a gente já está praticando pecados que não praticava mais. A gente já está se assentando a mesas em que não deveria mais se assentar. Nós já estamos dando a nossa boca para palavras que não deveriam mais sair da nossa boca. Assistindo aquilo que os nossos olhos não deveriam mais ver.
ouvindo aquilo que os nossos ouvidos não deveriam mais ouvir, tendo atitudes que não são atitudes de um filho e de uma filha de Deus. Então, a partir do momento em que a gente deixa de alimentar o espírito, automaticamente a gente está alimentando o quê? A alma e a carne. Amém? Vamos lá. Foi assim que Satanás levou meu emprego e meu casamento. Irmã, eu louvo a Deus pela sua coragem e o seu posicionamento de falar. A irmã compartilhou aqui. Foi assim que Satanás levou meu emprego e meu casamento. Queridos, a gente precisa entender que Satanás ele não vem e rouba as coisas. É a gente que abre a porta para ele entrar. Eu vou usar até o exemplo aqui da irmã. Satanás não vem e toma o nosso casamento, e toma as nossas finanças, e toma os nossos filhos, e toma o nosso emprego. É porque nós nos afastamos da presença. É porque nós deixamos de vigiar. É porque nós deixamos de clamar. É porque nós deixamos de tomar conta. É por pequenas brechas. Entenda, todas as vezes em que nós vivemos a palavra, em que nós vivemos o princípio, que nós deixamos o Espírito Santo de Deus governar a nossa vida, nós estamos debaixo de uma proteção. Nós estamos sobre... O Senhor coloca um domo de fogo sobre a minha casa e sobre a sua casa, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Só que a partir do momento em que nós deixamos de buscar a presença, a partir do momento em que nós deixamos de buscar a face do Senhor e fazer o que é correto, nós começamos a abrir pequenas brechas nessa proteção. Não é Deus que abre, somos nós. Ai, mas Deus é Deus. Por que ele permite isso acontecer? Porque ele é justo. Porque ele respeita o seu livre-arbítrio. Porque ele não impõe que você busque a face dele. Porque ele não impõe que eu e você busque viver sob a palavra. Porque isso não pode ser uma imposição dele. Tem que partir de nós. É uma escolha. Eu escolho Deus. Eu escolho viver a palavra. Eu escolho seguir princípio. É uma escolha. Porque Deus não quer ninguém por obrigação. Deus quer por coração. O Senhor quer o nosso coração. O Senhor quer que a gente ande com Ele. Ele não vai impor, ou você anda comigo, ou você não anda comigo. Ele não impõe nada. Só que como Ele é o justo juiz, se a gente optar por não andar com Ele, automaticamente o nosso espírito, a nossa alma já fez uma escolha, que é o quê? Se eu não estou andando com Deus, eu estou andando com Satanás. É simples. Então, quando as coisas começam a ter rachaduras na nossa vida e a gente está vendo que Satanás está tocando, é porque a gente, sim, deu legalidade em alguma coisa. A gente, sim, abriu brecha em algum momento. E Deus, como justo juiz, ele não pode interferir na questão dos assuntos legais do céu, querido. Porque do mesmo jeito que é no céu, é na terra. Do mesmo jeito que é no céu, é na terra. Na terra, na verdade, só reverbera, só representa o que é no céu. Então, se a gente deu legalidade, Satanás vai entrar. Se nós optamos, Satanás vai entrar. Michele, como que eu faço para isso não acontecer? Eu, Michele, tá? E de acordo com a palavra. A palavra nos diz que o Senhor nos deu livre-arbítrio. Amém? E o livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Você escolhe o que você quer, o caminho que você quer andar. Só que hoje eu, com a maturidade que eu tenho de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já passei na mão do inimigo, porque eu escolhi, não foi culpa de Deus, foi por permissão deles, mas por escolha minha. Amém? De tudo que eu passei, eu aprendi que eu não tenho mais o livre-arbítrio. Eu, Michele. Porque o livre-arbítrio me leva à margem para o pecado. Então hoje eu já não vivo mais a minha vontade, mas vivo a vontade de Deus. Aí eu vivo o que Paulo prega. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque quando a gente usa do livre-arbítrio, a gente entra numa zona de perigo. Porque se os nossos pés não estiverem firmados na palavra, e a gente ainda tiver nessa coisa de ter
deixa eu usar uma palavra aqui para explicar. De sedução da alma, de sedução das coisas do mundo, eu corro um sério risco de cair. Porque as coisas do mundo, querido, ele vai nos seduzir. As coisas do mundo é atrativa. As coisas da carne geram prazer. E se eu não sou uma pessoa que eu vivo palavra, que eu vivo de acordo com o Espírito, que eu ainda tenho uma dualidade entre a carne e o Espírito do Senhor, eu corro um sério risco de cair. Eu corro um sério risco de pecar. E eu não estou dizendo aqui, amém, que nós não vamos nunca mais pecar, porque a palavra diz que isso é impossível. Enquanto nós estivermos na terra, nós vamos pecar. Mas nós temos que fugir da aparência do mal. Nós temos que lutar contra o pecado. Falar, não, eu não vou pecar. Porque, queridos, o pecado na nossa vida tem que ser o quê? Uma coisa que aconteceu. Poxa, aconteceu, eu pequei. Não pode ser uma constância. Se o pecado está constante na minha vida e na tua vida, é porque nós não estamos alimentando o espírito. Nós estamos alimentando a carne. Nós não estamos tendo um coração, amém? Um coração ensinável e arrependido. Amém? Quando a pessoa se afasta no caminho do Senhor para viver as coisas do mundo. Sim, quando a pessoa se afasta do caminho do Senhor para viver as coisas do mundo, é porque ela já abriu legalidade, é porque ela esfriou totalmente. Quando a pessoa se afasta das coisas do Senhor para viver as coisas do mundo, ela não foi de uma vez só, foi aos poucos. Queridos, eu passei por isso. Eu vivi no caminho do Senhor por um período da minha vida. Só que o que aconteceu? Eu vivi ao meu livre-arbítrio. Ah, mas não é pecado eu ir para a balada. Aí eu ia para a balada e realmente não é pecado. A palavra não fala. Só que a palavra fala o quê? Que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E por eu não estar com os meus pés, os dois, fincados na rocha, o que aconteceu? Eu fui para a balada. As coisas do mundo começaram a me seduzir, porque eu não estava 100% na palavra. Ah, mas não é pecado eu ir lá e beber uma cerveja. Realmente não é pecado ir lá e beber uma cerveja, mas existiam brechas na minha vida. Então, foram consequências, foram atitudes minhas e escolhas minhas, e eu não estava firmada na palavra, eu não estava firmada no Espírito, e eu comecei a fazer escolhas que agradavam mais a minha alma do que o Espírito. E o que aconteceu? Eu me desviei da palavra. Eu saí dos caminhos do Senhor. Eu me afastei do meu propósito. Eu me afastei do meu chamado. E as coisas ficaram pior do que quando eu estava no mundo. Porque a palavra do Senhor diz que quando você expulsa um demônio, você tem que cuidar da casa, deixar ornada, alimentar o espírito com a palavra, porque aquele que saiu, se você não cuidar da casa, que é você, o templo do Espírito Santo, o espírito que saiu, ele sai e volta com mais 7. Então aquilo que estava ruim fica pior. E é isso que as pessoas não entendem. Amém? Vamos lá. Deixa eu só ler aqui o que a irmã colocou. É uma luta. Meu esposo tem anos afastado de Deus. Irmã, eu declaro em nome de Jesus que o seu esposo vai voltar. Amém? Ele vai voltar. Assim como Deus fez na minha vida. Eu declaro que todo impedimento, que todo levante, e não sobre a vida dele, mas sobre todos aqueles, Pai, que se encontram nesta live, desta mesma situação, ou que tem parentes, Pai, que se encontram nessa situação. Eu declaro, Pai, que todo muro que Satanás tem colocado sobre essas vidas, ele começa a ser derrubado agora. Que todas as fortalezas que impedem o acesso do Espírito Santo de ministrar a verdade sobre essas vidas começa agora a ser derrubada toda a fortaleza, Senhor. E eu declaro que todos aqueles que estavam afastados dos teus caminhos vão voltar, Senhor. Eles vão fazer a techuvá, fazer o caminho de volta. Que caia as escamas dos olhos, Senhor. Que eles possam entender que não existe vida fora a tua presença.
que não existe vida, Senhor, fora do corpo, porque isso é uma mentira que Satanás coloca, que não é necessário estar dentro de uma igreja, que não é necessário ter relacionamento, que não é necessário escutar a palavra, que não é necessário ficar adorando e louvando ao Senhor. Nós sabemos que isso é uma estratégia do maligno, para roubar, Senhor, aquelas almas que pertencem a Ti. Mas eu declaro que hoje isso cai por terra, pela autoridade que há no nome de Jesus, e que os anjos do Senhor venham e resgatem todas essas almas que estão perdidas e afastadas do Teu caminho, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vamos lá. Versículo 13, continuando. Passados esses acontecimentos, o rei Roboão se fortaleceu novamente e reinou em Jerusalém. Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar e governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que Yahvé, o Senhor, havia escolhido, dentre todas as tribos de Israel, para fazer habitar ali o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá e era amonita. Todavia ele errou e não dispôs sinceramente seu coração para buscar a presença de Deus. Então, outro ponto. Ele seguia a presença, amém? Ele seguia a lei, ele seguia ali a Torá, aí ele se desviou da Torá, dos mandamentos do Senhor. Depois, ele se arrependeu. Ele foi lá, se humilhou e o favor do Pai veio. Aí o Senhor veio e disse, não, vocês não vão mais ser destruídos, porém, vocês vão servir ao rei Sisaque, para vocês vejam como é diferente servir a mim e a servir outros deuses. Aí ele se arrependeu, o coração dele, ele voltou de novo, passados esses acontecimentos, Roboão se fortaleceu novamente, ele se fortaleceu de novo, porém, ele errou. No versículo 14 diz, todavia ele errou, e não dispôs sinceramente o seu coração. O que isso mostra para mim e para você? Que nós temos que estar de todo coração buscando a presença de Deus. Sermos sinceros. Porque quem age com falsidade é Satanás. Ou nós entregamos o nosso coração totalmente a Deus, ou vai ter uma margem para o inimigo das nossas almas vir e ficar mexendo nas nossas emoções. Roboão aqui, ele não tinha, amém? Entregue, disposto sinceramente o coração dele para buscar a presença de Deus. Ele buscava nos momentos em que lhe era o quê? Em que lhe era viável. Em que lhe era viável. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós só buscamos a presença de Deus quando nos é viável. Não temos um coração sincero na presença do Pai. Não temos um coração sincero na presença de Deus. Nós agimos de acordo com a nossa alma e não com a vontade do Espírito. Roboão aqui, ele viu o favor de Deus. Ele enxergou o favor de Deus. Porém, ele não deu o seu coração sinceramente. E, queridos, o que o Senhor quer, como já foi dito aqui antes, de mim e de você, é o nosso coração sincero, total, não por metade e nem por barganha. Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que aceitamos a Cristo, Ele nos aceitou. O Pai que enviou Jesus, o Pai que deu o unigênito por mim e por você. Versículo 15. Todos os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do princípio ao fim do seu governo, estão escritos na história do profeta Semaías e na história do profeta Ido, conforme está registrado na lista dos antepassados de Roboão. Entre mentes, durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Abias foi empossado em seu lugar, passando a reinar como seu sucessor. Vamos lá.
Vamos para Jeremias 35 agora. Os recabitas, exemplo de obediência. Eis a palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, nos seguintes termos. Vai à família dos recabitas e conversa com eles. Leva-os à casa de Yahvé, a uma das salas, e oferece-lhes vinho para beber. Então tomei Jezanias, filho de Jeremias, filho de Rabazanias, aos irmãos, e todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas. Quem que eram os recabitas, amém? Os recabitas, eles eram os descendentes de Robabe. Ele era cunhado de Moisés, amém? Vamos lá, eles eram, deixa eu ler aqui para vocês, eles eram queneus, não eram adoradores de ídolos, então eles seguiam o princípio de adorar somente o Senhor, eles cumpriram ali, amém, ai meu Deus, não é as ordenanças, o mandamento do Senhor, adorarás o Senhor ao teu Deus, somente ao teu Deus, amém? Então eles não eram adoradores de ídolos, eles eram descendentes de Robabe, que era cunhado de Moisés, amém? Então vamos lá. Versículo 4. E os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Hanã, filho de Gidalias, homem de Deus. A sala ficava do lado dos líderes e debaixo da sala de Maesias, filho de Salum, o porteiro. Em seguida coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, no entanto, explicaram. Deixa eu só colocar meu computador para carregar, querido, só um minuto, porque senão ele vai desligar. Só um minutinho, peraí. Ele vai desligar. Prontinho. Senão vai derrubar, vai desligar. Vamos lá. Em seguida, coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, no entanto, explicaram: não bebemos vinho, porque nossos antepassados Jonadab, filho de Recabe, nos orientou com a seguinte ordem: nem vós, nem vossos filhos jamais bebereis vinho. Não construirei casas, nem semeareis. Não plantareis, nem possuireis vinhas, mas habitareis em tendas durante toda a vossa vida. Assim vivereis muitos dias na terra em que habitais. Obedecemos ao nosso pai Jonadab, filho de Recabe, em tudo quanto nos orientou. Jamais levamos vinho à boca durante toda a nossa vida. Tampouco bebe vinho nossas esposas, filhos e filhas. Não construímos casas para nossa moradia, nem mesmo possuímos vinhas, campos ou semente. Mas vivemos em tendas, e assim fazemos e obedecemos tudo quanto nosso pai Jonadab nos ordenou. Assim, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: vinde, vamos para Jerusalém por causa do exército dos babilônios e dos sírios. Por esse motivo, permanecemos em Jerusalém. Então Yahvé dirigiu a sua palavra a Jeremias, ordenando: assim diz o Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel: vai e prega aos homens de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém nestes termos: porventura jamais ireis aprender a lição a obedecer a minha palavra? Indaga o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem vem sido obedecida fielmente até este momento. Eles não bebem vinho simplesmente porque obedecem a uma determinação de seu antepassado. Entretanto, eu vos tenho pregado repetidas vezes, e contudo sequer me destes ouvidos. Tampouco levastes a sério as minhas insistentes orientações. Do mesmo modo, insistentemente, vos enviei todos os meus servos e mensageiros, os profetas, com a seguinte admoestação: convertei-vos agora, cada um com do seu mau caminho. Corrige vossas ações e não caminhai atrás de outras divindades para servir. Sendo assim, com certeza habitareis na terra que concedi a vós e a vossos pais.
Todavia, não me destes atenção, e tampouco me obedecestes. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, cumpriram o mandamento que seu pai lhes determinou, mas o meu povo preferiu não me obedecer. Portanto, eis que assim declara o Eterno Todo-Poderoso do exército de Deus e Israel. Trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça e catástrofes que profetizei contra eles. Pois eu lhes falei, mas decidiram não me dar ouvidos. E os convoquei, mas nem mesmo me deram uma resposta. Então Jeremias entregou uma palavra de bênção a toda a família dos recabitas nos seguintes termos. Eis que assim declara Yahvé dos exércitos, Deus de Israel. Porque obedecestes ao mandamento do vosso pai Jonadab, cumprindo todas as suas orientações e agindo de acordo com tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me adore mediante ao seu serviço. Queridos, essa passagem aqui, a gente pode entender, amém, que não tem a ver com o vinho, que não tem nada a ver com eles não construírem casas, que não tem nada a ver com eles, amém, beberem o vinho ou não, mas tem a ver com a obediência, de ter um coração obediente, de ter um coração que segue princípio, de ter um coração que vai viver aquilo que foi determinado para viver, independentemente da opinião dos outros ou não. Essa passagem tem a ver com o quê? Com um coração que é totalmente temível, que teme ao Senhor, que cumpre princípio. Para quem não entendeu, vamos lá. Essa passagem aqui está dizendo que os recabitas, eles tinham algo que vinha da parte da família, não foi Deus que estipulou. Não foi um mandamento divino. Não foi um mandamento de Deus. Foi algo que o pai deles, que os antepassados deles, através de Jonadab, pegou e falou, vocês, essa família, vocês não vão beber. Vocês não vão construir outra casa. E eles tomaram isso com amor. Eles falaram, se isso é o que veio da parte dos nossos antepassados, nós vamos seguir. Nós vamos ser obedientes. E aqui, a partir dos versículos 13, do versículo 13 até o versículo 18, o Senhor diz para o povo de Jerusalém o quê? Olha o exemplo dos recabitas. Eles estão seguindo algo que não foi nem eu que estipulei para seguir. Eles são obedientes a uma palavra que veio simplesmente dos antepassados dele, mas que na visão daquele homem era algo que iria preservar a vida deles. E eles estão seguindo afinco. Porém, eu, como Deus de Israel, já usei os meus profetas para alertar vocês, para se desviarem do caminho do mal, parar de adorar ídolos, e entre tantas outras coisas que o Senhor diz aqui através do profeta Jeremias, e vocês não estão fazendo aquilo que lhe peço. Gente, isso é muito forte. Isso mostra para mim e para você que a gente pode sim ser obediente a Deus, basta a gente querer. Muitas vezes nós somos obedientes a homens, mas não somos obedientes a Deus. E pelo fato do coração dos recabitas ser totalmente obediente, o Senhor ainda liberou uma bênção sobre a vida deles. E olha que eles estavam sendo obedientes não por algo estipulado por Deus, mas estipulado pelo seu antepassado. E o Senhor liberou no versículo 19, assim diz o Senhor Todo-Poderoso, jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me adore mediante ao seu serviço. Queridos, o que as pessoas não entendem, tá todo mundo querendo bênção, tá todo mundo querendo, ai, eu quero a promessa, eu quero bênção, eu não sei o quê. Basta ter um coração obediente. Não é barganha, não é barganha. Mas é princípio. O que trouxe o pecado? O que trouxe o pecado para o meio do mundo? O que trouxe o pecado para a humanidade? A desobediência de Adão. A culpa não foi de Eva. A culpa foi de Adão. Porque foi Adão que ouviu da boca do Pai. Foi Adão que ouviu da boca de Yahvé. Podes comer de
todas as frutas, de todas as árvores, porém daquela que está no meio do jardim não comerás. Ele tinha recebido a revelação, ele tinha recebido a palavra, ele optou por escolher entre comer e não comer. E os teus olhos trouxe contaminação. E os teus olhos deixou que o desejo da carne falasse mais alto. Se deixou ser seduzido pela serpente. E quantos de nós estamos sendo seduzidos pela serpente? Palavras que escutamos que diz não tem nada a ver, não vai dar problema nenhum. Ai, para de ser tão... Nossa, mas você tá levando uma vida habitolada demais. Nossa, mas para que tanta loucura? Ai, Jesus não está pedindo isso. Jesus não quer sacrifício. Ai, para que jejuar tanto? Ai, para que... Nossa, mas você não escuta esse tipo de música. Não tem nada a ver. No fundo, a gente sabe que tem a ver. E muitas vezes, queridos, para a gente não ficar bem, mal na fita com os outros, o que acontece? Às vezes a gente acaba dando ouvido à palavra do outro e não à palavra de Deus. A opinião dos outros e não a opinião de Deus. E se os recabitas aqui, eles tivessem bebido? Eles não teriam recebido essa palavra. E se os recabitas aqui, eles estivessem deixado de obedecer algo que na visão deles não era para ser quebrado, porque eles cumpriram palavra. Quantos de nós, queridos, quantos de nós estamos nos colocando, talvez, como esse povo aqui, que não obedece, que Deus já pediu para fazer algo e não faz, que Deus já pediu para mudar a forma de andar, a forma de se comportar. Quando eu digo andar, queridos, é andar de acordo com a vida, amém? Andar na palavra, andar na vida. Quantos de nós? O Senhor quer um coração obediente, humilde, acessível, ministrável. É isso que o Senhor quer. Realmente o Senhor não quer sacrifício, mas Ele quer obediência. Só que muitas vezes, para a gente se tornar obediente, a gente vai ter que se sacrificar. E é isso que as pessoas não entendem. Para ser obediente, nós temos que sacrificar a nossa vontade da carne, a nossa vontade da alma. Porque, queridos, numa guerra de braço, geralmente o que prevalece é a carne, porque é a carne que está sendo mais alimentada. É a carne que a gente está alimentando mais. Porque é muito mais fácil a gente alimentar a carne do que o espírito. Porque para alimentar o espírito precisa de renúncia, precisa de posicionamento. Para alimentar o espírito, a gente tem que passar tempo com Deus. Para alimentar o espírito, a gente tem que convidar o Espírito Santo. Senhor, vem e ministra o meu coração. Para alimentar o espírito, a gente tem que deixar o Espírito Santo de Deus acessar a nossa alma, o nosso coração, e entregar o nosso coração 100% na mão de Deus. É 100% na mão de Deus. Queridos, a gente pode ter 30, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos de convertido, de crente. Mas se a gente não deixar o Espírito Santo de Deus governar na totalidade do nosso ser, nós vamos cair. Uma hora ou outra nós vamos cair. Uma hora ou outra nós vamos fazer o que não deve ser feito. A gente tem que andar vigilantes, atentos, com os nossos olhos atentos a tudo e a todos. Com os nossos olhos atentos a tudo e a todos. Ser obediente. Fazer o caminho de volta, falar, Senhor, passe em revista em mim agora, Jesus. Visita o meu coração. O que precisa ser tirado? O que precisa ser arrancado? O que precisa ser, Senhor? O que tem ainda que contamina a minha alma, que contamina a minha carne? Que a gente venha ser, literalmente, como os recabitas, obedientes. Que nós venhamos viver, amém? Como Cristo,
obedientes até a morte, e no caso dele, morte de cruz. Queridos, nós não podemos escolher o que nós vamos obedecer ou não. Porque às vezes a gente escolhe o que a gente quer obedecer. Ah, esse mandamento eu obedeço, esse mandamento não. Ah, isso daqui eu cumpro, isso daqui eu não cumpro. E muitas vezes a gente vai cumprir a maioria daquilo que traz benefício para a gente. E não benefício para o outro. Porque a nossa natureza adâmica ainda está muito viva. E aí os frutos do Espírito deixam de viver, deixam de aparecer, deixam de brotar na nossa vida. Porque quando a palavra diz sobre os frutos do Espírito, lá em Gálatas 5:22, que o primeiro fruto do Espírito é o amor, ele não está falando sobre o amor para mim, o amor de Deus para mim, ou o amor, amém? De uma forma geral, ele está dizendo sobre o amor com o próximo. E quando é o próximo, está dizendo até os meus inimigos, até aqueles que se levantam contra mim, até aqueles que estão fazendo trabalhos contra mim. É o amor contra aqueles que estão fazendo, se levantando contra mim, sem eu ter feito nada. Isso mostra o amor. Quer saber se você carrega o dom do amor, o fruto do amor? Não o dom, o fruto do Espírito, que é o amor, é quando você perdoa mesmo quando você sabe que você está certo. É quando você ora mesmo sabendo que aquele outro está orando contra você. É quando você pega e dá a sua capa, porque é isso que o Senhor fala. Se te pedirem uma capa, vai lá e entrega a sua. Se baterem numa face, vira outra. Ai, mas eu tô certa na história. Ame. Mas aí Satanás começa a liberar uma coisa que diz assim: larga de ser trouxa. Eu sou crente, mas eu não sou imbecil. Ah, eu sou crente, mas eu não sou trouxa. Realmente. Nós somos crentes, nós somos filhos de Deus e nós não somos trouxa. Mas a gente tem que saber discernir. Sabe por quê? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta não é contra aquela pessoa. A nossa luta é contra aquilo que está agindo através da vida daquela pessoa. É isso que é a nossa luta. Se aquela pessoa está sendo uma pedra no teu sapato nesse dia, é porque, infelizmente, ela tem uma lacuna aberta, uma brecha aberta, e ela está sendo o quê? Instrumento de Satanás para te desestabilizar, para roubar a tua intimidade com o Senhor, para fazer com que você não flua nos frutos do Espírito, para fazer com que você não haja como Cristo. Eu não estou falando para você, querido, que você vai pegar e levar para dentro da tua casa. Saiba discernir, saiba entender, amém? O que eu estou querendo dizer aqui é, a nossa luta é nas regiões celestiais. Não é para você ir lá e ficar debatendo, criando confusão, criando contenda. Muitas vezes até falando palavrão, xingando um ao outro. Entenda, opa, saiba discernir. Calma aí. Calma aí. Queridos, é impressionante. Toda vez que eu começo um propósito de jejum, tem uma pessoa que ela se levanta na minha vida. É impressionante. É impressionante. Eu falo, Senhor, não é possível. Essa pessoa deve ser o meu espinho na carne, porque não é possível, eu não fiz nada para a pessoa. E toda vez que eu começo um propósito, essa pessoa ela se levanta. E eu já vi que é a estratégia de Satanás. Para quê? Para fazer com que eu me perca, para fazer com que eu me ire, para fazer com que eu saia da atmosfera do espírito e entre na atmosfera da carne. Só que eu já aprendi, eu falo, vai ter que mudar a tática. Porque agora eu abençoo, Senhor, eu abençoo. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu vou ficar no prejuízo? É isso que o Senhor quer? É isso? Então tá bom, então amém. Então esteja comigo. Porque deixa eu te falar algo, querido. Satanás vai querer acessar a sua vida de qualquer forma.
Se você é uma pessoa que tem uma vida de oração, escuta isso daqui. Se você é uma pessoa que você tem uma vida de oração, você busca se santificar, você jejua, você ora, você adora, você faz tudo que a palavra manda, você está blindado, você está guardado. Satanás não vai ter acesso a você. Só que ele vai ficar toda hora querendo isso. Por quê? Porque o inimigo está ao nosso derredor como um leão, procurando, amém? Procurando a quem possa tragar. Então, ele vai colocar situações e que se você não tiver discernimento, a brecha que não tinha, você mesmo abre. E aí ele entra e arrebenta você. Então, saiba discernir. Principalmente para vocês que estão agora que começaram o jejum. Pode aparecer pessoas do nada, com situações que você fala, cara, não é possível, surgiu da onde? Veio de que lugar? Mas por quê? Se estava tudo bem. Porque se você está fazendo tudo certinho, queridos, você tem proteção. Você segue princípio, você segue palavra, os anjos do Senhor estão. Então, Satanás vai fazer com que você abra a porta. Entende como que funciona no mundo espiritual? Ele vai fazer com que você abra uma brecha nessa proteção. E aí ele vem e começa a fazer bagunça. Começa a fazer coisas que não eram para acontecer, coisas que não eram para acontecer, porque você baixou a guarda. Porque você não discerniu que a sua luta não é contra a pessoa, mas é porque aquela pessoa está tão afundada no pecado, ela está tão dominada pela carne, que ela está sendo instrumento de Satanás para ir lá e abrir, fazer com que você abra uma brecha. Então, queridos, que eu e você, nós venhamos, em nome de Jesus, ter entendimento, discernimento e sabedoria. Amém? Que eu e você, em nome de Jesus, venha ter entendimento, discernimento e sabedoria. Se alguém se levantar contra você nesse período, queridos, principalmente você que está no jejum, saiba discernir. Porque você está incomodando o inferno. Você acha que Satanás quer filho de Deus jejuando? Ele não quer. Ele não quer que você jejue. Porque quando a gente jejua, a gente mata a nossa carne. A gente enfraquece o lado da carne. Quando a gente jejua, nós passamos tempo com Jesus. E ele não quer que isso aconteça. Então a gente está o quê? Atacando o inferno com o nosso posicionamento. Amém? O que ele vai querer fazer? Contra-atacar. Ele vai querer contra-atacar para que você quebre o seu jejum. Para que você desacredite que Deus está recebendo o seu jejum. Para que você fale, eu não vou mais fazer porque toda vez que eu jejuo é uma luta sem fim. Calma. Persevera. Amém? Se está difícil é porque está no caminho certo. A irmã colocou, isso sempre acontece comigo. Sai a pessoa nada. Gente, isso vai acontecer. São ataques para que a gente venha desistir. Mas não desista. Amém? A gente só vence quando a gente passa desse nível. E eu quero falar para vocês que vocês já passaram um nível muito grande. Vocês já estão no próximo nível. Amém? Outro ponto aqui, que aí eu vou encerrar. Eu tô com dificuldade de 1 hora de silêncio. A mente fica... É normal, irmã. É normal. Ficar essa 1 hora em silêncio, a mente vai ficar trazendo pensamentos é normal. Depois de um tempo, lá a partir do 12º dia, vai ficar mais fácil. Porque a nossa mente, ela está acostumada a trabalhar constantemente. Amém? Então, até a gente conseguir entrar nessa dependência de ficar em silêncio para ouvir a voz do Senhor, vai acontecer. Vai acontecer de vir muitos ataques, muitos pensamentos, a mente ficar trabalhando, mas uma hora vai chegar, vocês vão conseguir. Amém? Ó, a irmã está comentando, quase desisti do jejum ontem, estava complicado demais em casa. Em nome de Jesus, que o Senhor revigore vocês, que o Senhor guarde e blinde vocês. Queridos, é como eu estava falando, Satanás não vai querer que você jejue. Logo agora, nos primeiros dias do mês, do ano. E principalmente porque a gente entende que, de acordo com a Bíblia,
a gente ainda vai colher as coisas que foram plantadas em 2025. Então, ele vai querer fazer com que você desista. E agora, antes de encerrar, da gente orar, eu quero falar algo. Para quem vai participar do jejum de Esther, que é o jejum de 1 ano. Amém? Queridos, 2 pontos. Primeiro, para você que vai participar do jejum de Esther, a partir de hoje, você começa a pedir para que o Senhor comece a revelar para você, e vocês vão escrever numa folha, todos os decretos que foram liberados, que você sabe que está de pé ainda sobre a sua vida. Vai, miséria, pobreza, esfriamento espiritual, divórcio, separação, tudo que é decreto do maligno que você está vendo que ainda está de pé sobre a sua vida, você vai escrever numa folha. Por quê? Nós vamos fazer o jejum de Esther, amém? E nos 2 primeiros meses, nos 3 primeiros, que é agora janeiro, fevereiro e março, nós vamos clamar por esses decretos. Por quê? Nós vamos passar pela festa de Purim, em março. E a festa de Purim é exatamente a festa onde houve revogação de decreto de morte, onde a rainha Esther jejuou por 3 dias para que o decreto de morte que estava sobre o povo de Israel, sobre o povo judeu, fosse anulado. Então, nós vamos fazer esses 3 primeiros dias, amém, para anular em Purim todo o decreto de morte. Por quê? Quando o rei estende o cetro para Esther, o rei ali não é o rei em si, Assuero, mas é o próprio Deus. Então, nós vamos apresentar os nossos decretos, amém? Na festa de Purim, para que seja revogado todo o decreto de morte. E aí, depois, nós vamos lançar o quê? Decretos de bênção. Amém? Então, para vocês que estão no jejum, depois eu vou mandar um áudio de novo lá no grupo do jejum de Esther. Então, esse é o primeiro ponto. Já começa a pedir para o Espírito Santo mostrar para vocês qual é o decreto de morte que ainda está de pé na sua vida. Qual é o decreto de morte que Satanás ainda lançou, que você vê, nossa, eu acho que nessa área ainda existe um decreto que está me prendendo. Então, você escreve que durante esses 3 meses, janeiro, fevereiro e março, nós vamos fazer isso. Amém? Outro ponto. Existem muitas pessoas que ainda não estão habituadas e que nunca fizeram esse jejum de Esther. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou escrever também, depois eu vou colocar no grupo, tá? Você vai colocar, a gente vai ter, ou você vai fazer o jejum dos 3 dias no seco, sem nada, sem pão e sem água, tá? Ou você vai poder fazer tomando líquidos durante os 3 dias, ou você vai poder fazer tomando água e tomando caldo. Amém? Por quê? Porque o Senhor quer que você participe. Amém? O Senhor quer que você participe desses decretos, dessa revogação e desse propósito de 1 ano. Então, tem muitas pessoas que falam, eu não vou participar porque eu não vou conseguir. Eu não vou participar porque eu não vou conseguir, queridos. O Senhor deu 3 opções. Amém? Se você já fez os 3 dias, amém, glória a Deus. Mas eu vou fazer só na água, então faça só na água. Amém? Eu vou fazer na água e tomar o caldo, faça na água e no caldo. Amém? Glória a Deus. Eu creio que será algo sobrenatural. E os outros demais pontos o Senhor vai trazendo, tá? Durante as orações. Eu creio que o Senhor vai fazer algo. Não é à toa que eu estou vendo muitas pessoas fazendo o mesmo jejum. Algo o Senhor vai romper, porque esse ano é um ano de humilhação, porque é um ano de espada. Então, eu creio que Deus vai fazer algo muito forte, amém? Na nossa vida e na nossa casa, por conta do nosso posicionamento. Amém? Então, que em nome de Jesus, para vocês que já estão no jejum, que vocês sejam edificados, que vocês sejam fortalecidos no Espírito e não desistam. Amém? Não desistam. Amém? Amém? Glória a Deus. Vai dar certo. Já está dando tudo certo. Vocês vão ver que Deus, ele vai bradar. Amém? Glória a Deus. E o principal, o foco desse jejum é ter intimidade com o Senhor. Tá? O foco com o jejum é ter intimidade com o Senhor. Amém? Depois, durante os outros jejuns, durante o jejum que vai ser de 1 ano, aí a gente vai e coloca coisas específicas. Tá? Vamos orar? Vamos orar agora. Amém?
o de Esther e o de 21 dias. Isso. São 2 jejuns, tá? Um jejum é de 21 dias, que nós começamos agora segunda-feira, e nós vamos entregar dia 25. E o outro jejum, que é o de Esther, é por 1 ano. Amém? É um jejum de 1 ano. Os primeiros 3 dias do ano nós vamos jejuar, do mês, perdão. Os primeiros 3 dias de cada mês nós vamos jejuar. Amém? Então, esse jejum de 21 dias é por uma causa específica. Qual que é essa causa? Nós vamos buscar ter alinhamento com o Espírito Santo, buscar os frutos do Espírito e o aperfeiçoamento dos dons. E o jejum de Esther é para quê? É para os 3 primeiros meses, nós vamos orar para a revogação de decreto. Nós vamos orar para que todo decreto do maligno que estava vigente sobre a nossa vida venha a ser revogado. E durante os restantes do mês, do ano, aí nós vamos clamar ao Espírito Santo para que ele direcione. Amém? Então, são 2 jejuns. Vamos orar? Pode começar agora, não tem problema não. Amém? Para você que quer participar do jejum, me manda uma mensagem no privado, fala, eu quero participar do jejum. E aí você me manda o seu número com o seu WhatsApp, o número do seu DDD, o número do seu WhatsApp com o seu DDD, que aí eu coloco no grupo. Amém? Glória a Deus, vamos lá. Vamos orar, Pai. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por esta palavra. Eu te agradeço, Deus de Israel, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e direcionado as nossas vidas, Pai. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, visite cada homem e cada mulher agora, Pai, no profundo, no oculto e no secreto. Pai, em nome de Jesus, que a tua glória resplandeça, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, toca em cada coração. Pai, toca, Senhor, em cada alma. Toca, Senhor, em cada vida, em cada casa, em cada família. Pai, que em nome de Jesus nós venhamos verdadeiramente entregar o nosso coração a Ti. Que nós venhamos verdadeiramente, Senhor, ser moldados, Pai, pelo Teu Espírito, ser forjados, Senhor, pela Tua palavra. Que nós não venhamos, Senhor, mais andar de acordo com a nossa vontade, mas com a Tua. Pai, visita, Senhor, os nossos corações. Se há em nós ainda algo que entristece o Teu Espírito, que o Senhor arranque em nome de Jesus. Alinha as nossas emoções, santifica o nosso espírito. Santifica, Senhor, em nome de Jesus, o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que venhamos andar em obediência a Ti. Que assim, Senhor, como os recabitas, Pai, nós venhamos ser obedientes, Senhor, a Ti, obedientes até a morte, morte de cruz, Pai. Que nós não venhamos mais negociar com o pecado. Que nós não venhamos mais, Senhor, deixar de seguir a Tua palavra. Que nós não venhamos mais, Senhor, buscar a Tua palavra somente quando nós precisamos, buscar a Tua face somente quando nós precisamos, mas que venhamos ter relacionamento com o Senhor. Leva-nos a níveis mais profundos, Pai, da revelação de quem Tu és. Leva-nos, Senhor, a níveis mais profundos da revelação de quem Tu és. Pai, nós ansiamos pela Tua presença, Espírito Santo. Nós ansiamos pela Tua glória, pelo Teu poder, pelo Teu amor, Jesus. Oh, Senhor, eu te peço, Pai, visita os seus filhos. Visita, Senhor, cada homem e cada mulher nesta manhã, Pai. Dá a eles, Senhor, tudo aquilo que eles têm buscado, Jesus. Fortifica aqueles que estão cansados, abatidos e sobrecarregados, Pai. Aqueles, Senhor, que ainda estão na dualidade do pecado, eu declaro em nome de Jesus que sejam libertos de todas as vontades carnais, de todos os desejos da alma. Em nome de Jesus. Pai, visita aquelas pessoas que precisam, Senhor, de emprego. Abra a porta de emprego agora, Pai, para o teu filho, para a tua filha. Que caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, toda maldição que possa ter sido lançada. Pai, que em nome de Jesus, todas as portas que foram fechadas pelo inimigo sejam abertas pelo Senhor agora. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, portas e comportas dos céus, que os anjos do Senhor liberem provisão, que os anjos do Senhor liberem, Senhor, em nome de Jesus, emprego. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, um emprego vindo da tua parte, um emprego, Pai, do qual não vai roubar os teus filhos e as tuas filhas da tua presença. Um emprego, Senhor, com todos os benefícios. Um emprego, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que vai trazer, Senhor, bênção e não maldição. Em nome de Jesus, aqueles que estão procurando, Pai, por oportunidade de empreendedorismo, que eles querem empreender, libera, Pai, em nome de Jesus, a provisão.
Libera, Senhor, os recursos, traz estratégias, traz, Senhor, em nome de Jesus, fornecedores, traz, Senhor, em nome de Jesus, estratégias de marketing, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, habilitá-los nas regiões celestiais, para que eles tomem conta do próprio negócio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Libera, Senhor, os clientes, destrava o que está travado. Traz, Senhor, em nome de Jesus, de novo a esperança. Mostra para eles, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que já têm, Senhor, os seus negócios, Pai, próprios. Pai, coloca a certeza no coração deles de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Porque, Pai, os negócios, eles são cíclicos, Senhor. Uma hora está vendendo e outra hora não está vendendo. Isso não significa que o Senhor não está no negócio. É que apenas nós precisamos nos mover de acordo com a maré. Para isso, Pai, eu te peço, libera estratégia, libera sabedoria, libera discernimento. Traz, Senhor, em nome de Jesus, novas formas, ó Pai, de atuação. Em nome de Jesus, traz clareza, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço, Pai. Traz clareza. Abre as comportas do céu, Senhor, sobre a vida dos teus filhos em todas as áreas, na saúde, nas emoções, no financeiro, no espiritual. Em nome de Jesus. É o que eu oro, Pai, e te peço um revestimento especial para todos aqueles, Senhor, que estão dentro do jejum. Eu te peço que o Senhor guarde, blinde e os proteja. Não somente eles, mas os queridos deles e tudo aquilo que carrega o nome deles, Pai. Que haja um romper, Pai. Que haja um romper ministerial. Que haja um romper em intimidade contigo. Aquieta as almas, aquieta os corações. Cala as muitas vozes. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês, queridos. Em nome de Jesus, que vocês sintam a presença de Deus, que vocês continuem firmes no propósito. Amém? O Senhor está no controle de todas as coisas e que principalmente nós venhamos ser obedientes ao Senhor. Obedientes ao Senhor. Buscando a face dele, buscando a presença, andando pela palavra. Não somente quando nós estamos precisando de algo, mas simplesmente porque ele é o nosso Pai. Porque ele é o nosso Abba, Pai. O nosso paizinho querido. Amém? Ele quer ter relacionamento comigo e com você. É isso que ele quer. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Que o doce amigo Espírito Santo de Deus esteja com vocês. Amém? E que vocês sintam a presença dele, em nome de Jesus. A live é de segunda, quarta e sexta, a partir das 8 horas da manhã. Tá bom? A partir das 8. Sobre o jejum, irmã, me chama no privado que aí eu te coloco no grupo do jejum e eu te explico sobre o jejum. Tá? Me manda uma mensagem no privado, me chama aí no privado, fala, eu quero saber sobre o jejum, que aí eu falo com você, tá bom? Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus, e na segunda-feira nós estaremos aqui, se assim o Senhor nos permitir. Até mais, queridos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Na segunda não, na sexta, né? Eu falei errado, eu falei sexta. Na sexta-feira, até mais, queridos.